Fala, meu amigo líder. Você já percebeu que a liderança é uma parada que você praticamente vive sozinho? Você tem que agradar o teu chefe, tem que agradar o teu time, tem que agradar os teus pares, as áreas de apoio, tem que agradar todo mundo. Mas será que rola agradar todo mundo assim? Será que é possível isso? Deixa eu te falar, é possível sim. E eu quero te explicar hoje uma forma de você fazer isso sem você precisar entregar sua vida para essas pessoas. Presta atenção, eu estou te falando sobre o conceito de liderança servidora. Se você não me conhece ainda, eu sou o Oshiro, sou especialista em liderança e nos meus 14 anos de liderança no mundo corporativo, eu aprendi na prática a como fazer rodar todos aqueles conceitos que tem nos mais diversos livros sobre liderança e treinamentos técnicos e teóricos por aí. Vamos lá? Olha só, liderança servidora nada mais é do que uma forma de você liderar. É o estilo de liderança de uma pessoa? Não. Tem gente que fala, é o estilo de liderança servidora. Não. Estilo de liderança está conectado com os 4 traços de personalidades, que numa aula mais para frente eu vou te explicar como funciona isso, você vai saber qual é o teu estilo real de liderança. Liderança servidora é uma forma de você aplicar alguns conceitos de liderança, mas não é o estilo em si, não define o modelo de liderança, é só uma característica. Mas é uma das características mais importantes para você ter sucesso no mundo corporativo. Vou te explicar por quê. O conceito de liderança servidora surgiu nesse livro aqui, ó, O Monge Executivo, tá? Então tá aí para você ver, não sei se ficou ao contrário para vocês. O Monge Executivo foi um livro que foi escrito na década de 90, comecinho de 2000, mas creio que na década de 90. E esse livro, olha, tem milhões aí de cópias vendidas mundo afora. Ele traz um conceito essencial para que a gente possa... 2004, tá? Tá aqui, ó, 2004. Ele traz um conceito essencial para que você tenha sucesso nessas diversas frentes que eu tô te explicando aqui sobre liderança. E o conceito é o conceito de servir. Presta atenção no que eu vou explicar agora. Servir, ser um líder servidor, não é um líder subserviente que fica se jogando, deixando-se à vontade, a bel prazer das pessoas, do seu gerente, do seu diretor, das áreas de apoio, quem quer que seja. Subserviente é aquele que abre mão do que deveria fazer para ti, para o seu time em busca do seu resultado, para simplesmente sair servindo as pessoas. É o excesso do líder servidor. O líder servidor é aquele que compreende as necessidades do time e naquele espaço, naquele tempo que ele dedica para servir ao time, ele literalmente vai fazer o que é necessário para o time. E não vai fazer aquilo que o time quer, aquilo que o time deseja ou aquilo que ele queira para o time. A grande sacada aqui está entre você pegar o que você pensa, pegar o que você acredita e fazer um equilíbrio nesses 5 itens. O que desses 5 itens de fato as pessoas querem? Você vai ver que quando juntar vai ter 2, 3 pontos que são comuns. Esses 2, 3 pontos aqui, ó, que são comuns, é onde o líder tem de fato servir e usar isso como uma alavanca de relacionamento. Eu vou dar um exemplo prático para você. Se eu for no seu time agora e falar assim, cara, o que precisa melhorar na área? Eles vão me listar 10 coisas. Se eu perguntar para você, você vai me listar outras 15 coisas. Se eu perguntar para o diretor, ele vai me listar outras 20. Só que existem atividades comuns aí, nessas 3 junções ou 4, quantas você quiser colocar. Essas são as atividades que você tem que ser excepcional em servir o seu time. São nessas atividades que seu time não pode, em hipótese nenhuma, se sentir desprotegido. Veja, o líder servidor não é aquele que fica à mercê do time. Ele não fica à disposição do time para o time ver aquilo que ele acha melhor. Pelo contrário, ele fica à disposição de servir o time naquilo que o time precisa e que é útil para a área. Percebe que aquilo que é útil para a área faz toda a diferença. O que eu mais vejo quando as pessoas estudam esse livro, existe até treinamento sobre liderança servidora. As pessoas deturbam esse conceito. Acha que o líder servidor é o líder que fica ali. E aí, meu amigo? E aí, liderado? Como que você está? Você está precisando de alguma coisinha? Tá tudo bem? Tudo certinho? Cara, isso chama-se mimo. Você está deixando o seu time dependente de você, cara. Você vai criar um time mimado. Não é isso.
É exatamente ao contrário. É você fazer um exercício de muita clareza com o seu time, levar esse time para um diálogo profundo sobre o que eles deveriam fazer, sobre os pontos centrais que eles não podem parar em hipótese nenhuma. É sobre isso. E uma vez que eles entendem quais são os pontos que eles não podem parar de produzir, quais são os essenciais da atividade dele, ele tem clareza sobre isso? Agora você chega e fala, meu amigo, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? Não adianta você querer ser um líder servidor para um time que não tem consciência da responsabilidade dele. E olha o que eu estou te dizendo. A maior parte dos liderados, dos líderes também no mundo corporativo, não tem consciência do seu papel. Então é como se eu fosse falar o seguinte, é como se eu fosse pegar, vou dar um exemplo aqui bem drúxulo, tá? Fosse pegar uma pessoa que está numa condição de morador de rua, que está ali com a sua consciência toda destruída, com seu grau de clareza do que fazer na vida, e eu falasse para ele, olha, a partir de agora você vai poder gerenciar essa equipe de TI. Ele não vai saber empregar isso, a menos que ele tenha tido uma experiência pregressa, você está entendendo? Ele não vai conseguir tirar dali o sustento dele, se manter naquilo, porque ele não conhece, ele não compreende, ele não sabe a importância disso. É a mesma coisa no seu time. Às vezes você quer que seu time entregue um resultado, que eles façam uma ação que eles não têm consciência. Eles não têm clareza do que eles deveriam fazer. E aí quando você pega esse conceito e vai tentar servir um time que não tem clareza do que tem que fazer, eles montam nas suas costas e você fica preso como se tivesse uma corrente entre você e o seu time. É isso. Deu para entender o que é liderança servidora? E como que a liderança servidora vai te ajudar com seus pares, com o seu líder, para você ser um líder, um liderado também servidor, com seus pares, com as suas áreas de apoio? É o mesmo conceito. Você tem que ter a habilidade de descobrir o que é essencial para o seu diretor, o que é essencial para a sua área de apoio e fazer o máximo que você puder em cima disso. Com intenção real e área de apoio, eu entendi que você precisa disso. Cara, o 10 para você nessa atividade é isso, né? Cara, eu vou me empenhar ao máximo. E aí o seu máximo às vezes foi o 5. Mas eu tenho certeza que se você deu o seu máximo, antes era 1 ou 2, você já surpreendeu ele. Só que quando você coloca essa intenção de servir nessa forma, sem abrir mão do que você tem para fazer para trás, percebe isso? Você não pode simplesmente sair servindo sem estar garantindo a sua atividade essencial. Você desenvolve um relacionamento muito impactante com eles. Eles vão olhar para ti e falar assim, cara, essa pessoa aqui, mesmo sem condições, ela foi lá e correu atrás e conseguiu me ajudar. Percebe, líder? Liderança servidora literalmente é sobre servir. Mas servir não é ser subserviente, não é deixar de fazer o seu essencial para fazer o essencial do outro. É ter a clareza do que é o essencial para o outro e se dedicar ao máximo para isso. E isso não pode consumir a sua maior parte do tempo. Porque do contrário, você perde a sua razão de existir. Se você tiver que investir a maior parte do seu tempo numa outra área, numa outra atividade que tire você do seu cerne, você perde a razão de existir. E aí não existe nem liderança servidor, porque não vai existir nem liderança. Então entenda, de nada adianta você querer ser um líder servidor se não tiver clareza de onde você vai servir e mais ainda, se não tiver clareza do que você tem que fazer. Quais são suas atividades essenciais? Quais são os 3 indicadores que se você sempre entregar o 10, a empresa vai olhar para ti e vai assim, cara, você é um cara bom. Sempre tem 2 ou 3 indicadores chaves nesse sentido. Descubra quais são. Comece por esse ponto. Depois que você dominar a sua parte essencial, descubra qual é a área de apoio, qual é o liderado principal que você precisa ajudar primeiro, na verdade. Quem do seu time, você tem 10 liderados, 10 encarregados, 10 supervisores, enfim, 10 time operacional, não importa quem seja. Quem desses 10 você quer ajudar primeiro ou precisa mais da sua ajuda primeiro? Reflita sobre isso e vá servindo um a um. Não tente servir todos de uma vez. É uma dica que eu deixo para você. Tentar servir todos de uma vez é a certeza de que você vai se tornar um líder subserviente, que você vai queimar as etapas, vai usar essa ferramenta de forma errada. Meu amigo líder, se está fazendo sentido para você, eu quero te fazer um convite. Faça com que essa mensagem sobre o conceito de liderança sem caos chegue em mais líderes. Pessoas que estão se preparando, pessoas de boa fé, de bom coração, que realmente precisam compreender alguns conceitos, que estão perdidas no mundo das ideias sem ter essa vivência prática. Liderança, ela precisa ser exercida na prática. E é isso que eu fiz, é isso que eu ensino meus mentorados e é isso que eu quero ajudar você a fazer cada vez melhor o que você já faz. Um grande abraço e lembre-se, meus amigos, que liderança pode ser leve. Primeiro você precisa ser o leve. Forte abraço.